porque esse mundo tá insano! Eu sou o André Bischoff e na banca de hoje temos... o Derek, mais uma vez aqui para falar um pouquinho de coisas um tanto quanto não convencionais. E agora eu aqui, Ivan Domingues, diretamente do fictício estado do Acre, com vocês mais uma vez. Pra começar hoje o programa, a gente quer fazer uma coisa diferente, a gente quer comentar as notícias mais bizarras, as peripécias do ser humano na face da Terra. Para fazer isso, nós trouxemos algumas notícias. Eu quero começar abrindo aqui o programa, contando para vocês que isso aconteceu tem mais ou menos uma semana. E um americano... Recente, né? É recente. Um americano, ele foi 2 da manhã numa lanchonete, tá? Numa lanchonete gringa. Ela chamou Waffle House. E aí ele ficou esperando 10 minutos pra ser atendido. Ou seja, estava vazia a lanchonete. E o cara viu que não tinha ninguém. E ele falou, quer saber? Eu vou estilo self-service. Ele foi lá e fez o seu próprio sanduíche. Ele fez um Double Texas Bacon Cheese Steak Melt. Ou seja, o cara tava sem limites pras coisas. Só que, como não bastasse isso, ele tirou várias selfies. E ele descobriu que o cara que devia estar atendendo ele tava dormindo. Nossa, cara, que... E aí... O mais legal de tudo isso é que... Pelo menos o cara consegue, né, compensar a ineficiência do lugar, né, meu? O cara consegue entrar lá e fazer alguma coisa a respeito disso, né? O cara não vai... Você vai lá e faz alguma coisa, pelo menos. Pois é, então. E o mais legal é que é o seguinte... O cara limpou a grelha do lugar que ele fez o sanduíche, que ele fritou os bacons. Ela lavou uma louça ainda. Ele lavou a louça. E o problema é que, assim, a lanchonete, ela agradeceu o cara. Ela falou, olha, você manda muito bem, você tem um talento genial pra isso, mas assim, não façam isso, por favor. Pô, mas sacanagem, tinha que pelo menos dar algum prêmio pra esse cara, ou uma remuneração pelo serviço, né? Pô, um auto-serviço dele. Tinha que dar outro melt aí, sei lá o que pro cara aí. O cara resolveu fazer o lanche dele, né? Ele... Só pra confirmar que ele criou um sanduíche novo, ele ampliou um que já existia, é isso? Ele fez seu próprio sanduíche. Eu acho que, na verdade, esse cara é um visionário, né? Eu acho que daqui pouco tempo, não muito, a gente vai estar fazendo exatamente isso. A gente vai pegar um painel, a gente vai entrar... Primeiro, né? Você vai entrar na loja, vai ter lá uma espécie de autosserviço, você vai entrar num painel digital lá e você vai montar o seu sanduíche. A questão é que esse cara fez isso de forma analógica, mas assim, o cara é um visionário. É um visionário. Cara, olha, eu até concordo com o Derek, desde que você sirva direto, porque, cara, como eu fico nervoso no espoleto ou no próprio Subway, em que a pessoa fica lá e você se sente muito pressionado, cara, eu fico constrangido, porque... O funcionário tá louco pra atender o próximo, entendeu? E tentar zerar a fila. E às vezes, sei lá, se eu escuto direito, mas eu passo muito constrangimento, velho, nesses lugares. Cara, parece alistamento de serviço militar, meu. O cara fala, cebola, vai cebola. Come, pois é, come. Cara. Come, desgraçado. Eu fico intimidado, cara. Sinceramente, eu não escuto às vezes, aí a pessoa repete, aí eu quero ouvir de novo a opção anterior, entendeu? Aí é complicado. Você tá aí pra destruir a fila, né, cara? Você é o cara que destrói a fila. Eu sou o cara que destrui filas, cara, certamente. Beleza, galera, eu tenho aqui uma notícia muito, peculiar, e que, até na minha opinião, poderia ser um belo de um roteiro de um filme, cara, sinceramente. Isso aconteceu no Brasil, certo? Ali em Pernambuco. E como é que se desenrolou essa história? A polícia descobriu que um trio, e aparentemente é um trio amoroso, ou seja, eram 2 idosos, não chegavam a ser idosos, eram na faixa de 55 anos, ainda não estavam idosos, certo. Mas era um casal de idosos que moravam com uma moça de 25 anos, certo? E aparentemente isso era uma formação de um trio amoroso, certo? E moravam também com uma criancinha de 5 anos. E o que eles faziam para sobreviver, cara? Qual era o comércio deles? Eles vendiam salgados com carne humana, cara. Ou seja, isso aconteceu no Agreste do Estado. É uma notícia de 2012. E apareceu em grandes sites de grande circulação, grande repercussão. E o que acontece? Eles basicamente pertenciam à seita e eles argumentaram, né, que eles escolhiam as vítimas para servir, né, os salgadinhos, aqueles deliciosos salgadinhos. Eles escolhiam as vítimas de forma aleatória e, segundo eles, a vítima era apontada através de uma entidade que os avisava que aquela pessoa deveria ser morta. Caraca. Olha,
Que brisa, velho. Eu fico pensando assim, Inclusive, o cara passava lá e o cara falava, esse aí vai dar uma bela esfirra. Pois é, cara, que absurdo. O Ivan teve uma namorada acima do peso que dava uma ótima broa de milho, né? É complicado, isso aí é um passado mesmo. Mas acontece. E assim, pois é bom que ela não morava lá nas regiões, né? Pra não ser vitimizada lá por esse trio lindo aqui. E inclusive, olha só que louco, eles criavam uma criança de 5 anos e essa criança, a mãe dela tinha sido vítima anos atrás. Olha isso. Meu Deus. E eles não sacrificaram o bebê, porque o bebê ia dar o quê? Poucas esfirras ali. Mas a senhora, né? No caso, ela assumiu o nome da mãe, né? Porque ela tinha certidão de nascimento da criança. Sim. Mas a polícia descobriu que foi uma farsa, cara. E o ponto lá era um ponto bacana, assim, de esfirras e empadinhas. Sim. Mas, infelizmente, o negócio não vai continuar, né? Infelizmente, aí... Infelizmente pra eles, né? Porque, graças a Deus, as pessoas não vão mais comer um salgadinho estranho, né? Isso é muito... Cara, isso me lembra filmes de O Massacre da Serra Elétrica, cara. Sim. Que teve aquela família estranha lá, eles vendiam alguma coisa naquela loja lá, sei lá, pelo menos nos filmes que eu vi, sempre tinha uma lojinha, a família lá do Leatherface sempre tinha uma lojinha, uma coisinha pra vender salgado. Eu acho que era mais ou menos nesse nível, assim. O cara matava lá a galera. Muito louco isso aqui. Aí a gente percebe que, poxa, isso aqui daria um ótimo roteiro de filme, né? Parem pra pensar, daria um bom roteiro, mas aconteceu mesmo, né? E eu preciso te contar uma coisa, cara. Isso já aconteceu. Aconteceu no musical chamado Sweeney Todd, do Tim Burton. Nossa. Ele faz exatamente isso, que é um barbeiro que tem em cima uma barbearia e embaixo uma baker. Com o Johnny Depp? Com o Johnny Estranho Depp, isso mesmo. É ele mesmo, cara, eu já vi. É o Estranho Barbeiro da Rua. O Demoníaco Barbeiro da Rua. Ele é um musical. Eu até gostei desse filme, viu? É bacana mesmo. E Ivan, vou te falar outra coisa. Nessa matéria você misturou Sweeney Todd e o Death Note, o desenho Death Note. Porque o cara fala que tem que matar. É mais ou menos assim. Sim, cara. E eu vou dizer uma coisa. Várias o prato Baby Beef nunca foi tão famoso quanto nesse lugar. Ou maminha. Maminha. E assim, eles... inclusive, até vou completar a notícia aqui. As pessoas não eram completamente aproveitadas. Era justamente a parte das pernas, né? Que tem uma tendência a ser mais gordinha. E as nádegas, cara, os tão salgados eram feitos dessas partes nobres aí. Em mim não seria nada nobre. Eu acho que eu não seria uma vítima em potencial, porque nesse ponto, nesse quesito, tô livre, estaria livre. Esse casal porque você aí. não tem nádegas e nem pernas, é isso? Não, exatamente, né, velho? É uma vantagem. Eu tinha pensado nisso. E você deu uma complementada no cardápio, cara, porque agora nós temos bife a cavalo e fraldinha. Pois é. Que absurdo, mano. Cara. Que absurdo. Gente, notícia... Olha, seria muito engraçado. Na verdade, acaba sendo engraçado, né? Se não fosse verdade. Mas, cara, em novembro, o pessoal da Câmara lá de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, na região serrana do Rio, aprovou uma lei para instituir o dia do servidor público bonito esteticamente. Esse é o nome da lei. Assim, para tudo. Caraca, velho. Que negócio. Mano, isso exclui as pessoas, mano. O mundo tá tentando, né, incluir pessoas. Se fosse Rondônia, e com razão, né? A proposta foi desse maluco aí, o vereador Márcio Arruda, do PR. Ele foi proposto, né? Tudo bem, proposto. Você pode ouvir as coisas mais absurdas do mundo, mas ela foi aprovada pela porra da Assembleia, né? E foi sancionado pelo prefeito da região. Gente, isso é gravíssimo, né? Meu Deus, de ridículo, né? Que essas coisas ainda passam, cara, são aprovadas e assim, são votadas, né? E o pessoal, pelo jeito, quer sim o dia do servidor bonito esteticamente. Mas só fica um pouco vago, né? O que entraria nessa categoria exatamente, né?
né? Quem decidiria, né? Se você é de fato um político esteticamente bonito, ou bonito esteticamente, né? Meu Deus, Mas cara. são coisas do nosso Brasil, né? A gente não tá nem passando, né? Nem passamos por uma crise, né? Das piores aí. Eu acho que essa era a solução. O feriado são para as pessoas bonitas e as feias ficam excluídas? Ou é geral? Então, na verdade, eu acho que é meio assim. Se você não entra no critério servidor público bonito esteticamente, eu acho que você entra de férias nesse caso. É um dia de folga, só que aí pra venerar os políticos bonitos esteticamente. Aí eu acho que teríamos que ir lá pra Assembleia, né? E venerar eles, igual naquele aquele filme de Olhos Bem Fechados lá, do Kubrick. A gente entraria numa seita lá, onde só tem político bonito esteticamente, a gente faria um ritual lá Que absurdo. Cara, realmente, gente, esse é o nosso Brasil. Mas Então, para pra pensar, velho. Isso aí tem até um viés nazista, né? Porque se colocando de uma forma superior e ganhando um feriado, tá entendendo? É muito... Pra mim, assim, servidor público, ainda mais no Rio de Janeiro, já tem status de privilégio já. E o cara quer ainda por cima dar mais uma, né? Ou seja, tem que ser bonito, não pode ser servidor feio. Tem que ser tipo Dória. Tem que ser um Dória. Tem que ser um cara assim, né? Um cara bota, né? Digamos, né? Mas, cara, eu queria fazer um segundo comentário final sobre essa notícia. É o seguinte, eu ia falar... Ivan, talvez no Acre isso não aconteceria, né? Esse feriado não ia acontecer nunca, né? Rapaz, não, cara, aqui tem gente bonita assim. Óbvio, como em todo lugar, né? Tem pessoas que parece que nasceram chupando limão, assim, né? Como em todo lugar tem. Mas tem gente bonita, assim. Aqui tem gente bonita, assim. É bem bacana. Aqui tem muita gente que é de fora e também pessoal local. Então, tem filho bonito. No Acre não tem pessoas, né? Na verdade, o Acre é um estádio fictício que você falou que tem muitas pessoas de fora. Ou seja... Pois é, isso é uma lenda muito grande, dinheiro, né? Que o Acre não existe. Pois é, tem várias teorias, né? E eu descobri até que... Oi, você conhecia aquele garoto que tinha sumido aí no Acre? Isso é uma notícia boa aí, ó. O cara que tinha escrito aqueles livros todos lá? Cara, nunca tinha... Não conheci ele pessoalmente, mas pelo que eu vi, assim, da mídia, o livro que ele escreveu era extremamente presunçoso. Eu não posso fazer uma avaliação direta. Só reduzindo o que eu vi de matérias, assim, né? Jornalísticas a respeito. Mas dizem aí que pode ter sido uma farsa, entendeu? Pra ele tentar vender esses livros. Foi uma... exatamente, foi isso que eu li, né? Assim, mas deve ter repercutido pra caramba aí, né? Onde você tá, Sim. né? Não, internacionalmente, né, teve uma repercussão grande. Imagina aqui na cidade, né? Pois é. Não tinha outro assunto, cara. Era esse. Todo mundo comentando, Ficamos famosos mais uma vez aqui. Imagino. Nós. É verdade. Aconteceu no Texas. Olha que legal. Nós tivemos a primeira notícia que eu falei que tinha o Texas Burger, o Double Texas Burger. E esse foi parar no Tribunal do Texas. No Texas tem um lugar que chama-se uma faixa carona de trânsito. Então, seria como se fosse uma facilitada para esses carros de aplicativo móvel, manja? Se tem a pessoa no banco passageiro, você pode passar por essa faixa e fugir do trânsito. É tipo o que acontece aqui no corredor de ônibus. Se tiver um táxi, você manda bala. Então, só que lá seria um faixa de carona, entendeu? Certo. Aí o que acontece? O cara chegou, ele foi flagrado com o manequim do lado do passageiro. E o manequim é igualzinho uma pessoa de verdade, cara. Se não fosse o suéter vermelho, o cara tava genial. Tinha passado tranquilamente. Porém, meu Deus. As autoridades pegaram o cara no flagra, tiveram que parar o carro e tal, deteram o motorista. O problema é que, assim, isso foi para um tribunal do Texas, tá? E o problema é que a multa pra você, se você estiver seguindo viagem por essa faixa, a multa é de $3,20. Cerca de R$10 mais ou menos aqui no Brasil. E aí, só que agora, se a pessoa for considerada culpada por estar com manequim e tudo mais, né? Porque não é uma pessoa de verdade, tem que pagar até $150, ou seja, R$480. Assim, o pessoal não faz o cálculo da forma correta. O cara tava pensando lá em economizar 10 ali, né? Mas tudo bem, vai, é 10 pra cada vez que ele passa ali com o manequim, mas uma hora a conta vai chegar, né, cara? O cara, não sei, o cara arriscou bem ali. Mas, pô, o cara proporcionou a gente, né, com essa notícia aí, pô. Eu acho que não foi de todo mal, assim, né? Eu vou conferir isso aí, cara, na moral. Quero ver isso aí. Que absurdo. Cara, mas é isso, velho. Assim, eu já vi acontecer de gente aqui no Brasil, em São Paulo, não é Brasil não, mas São Paulo que tem rodízio, completar a placa do carro com uma fitinha preta, manja? Sim. Certo.
acontece muito, porque, na verdade, é pra tentar burlar, né? Infelizmente, o Brasil tão burlando tudo, cara. Tudo. Desde o INSS até esses detalhes aí, tá um absurdo. Beleza, galera, eu tenho uma notícia aqui, minha última. Até onde eu vi aqui, ela é aparentemente verdadeira, sim. Mas eu ponho uma ressalva aí para os nossos ouvintes, se quiserem pesquisar mais a fundo. Porque a ideia aqui é trazer notícias estranhas, né? Mas que tenham, sim, verdade, né? No seu conteúdo. Uma das coisas que intrigam muito a humanidade, não tem muita resposta, acerca de como as pirâmides foram construídas. E agora parece que temos uma conclusão aqui, cara. As pirâmides foram construídas com a ajuda de dinossauros. Eita, entendeu? Mas o Rex com certeza não, porque o bracinho dele era muito curto. Pois é, gente, olha só. Encontraram documentos aqui, papiros antigos e inscrições em pedras, certo, que remontam 3.500 anos antes de Cristo. E esses documentos antigos, eles dão cabo de que os seres humanos usaram criaturas bestiais de tamanhos enormes, né? Isso para a construção do faraó chamado Khufu, cara. Não, Khufu é o nome do faraó, cara. O Khufu seria o jogador, né? E esse aqui é o Khufu. Se escreve com K, um H no meio, U-F-U. É bem diferente o nome, né? E o arqueólogo e egiptólogo que chefiou aí essa descoberta, um cientista chamado Nabih Ibn al-Masud. Aparentemente ele deve ser de origem lá do Oriente Médio. E eles fizeram essa descoberta aí, e assim, é óbvio, muito estranho, né? Porque ainda não havia relatos de seres humanos convivendo com dinossauros. A matéria não aponta que foi achado um fóssil com essa data, né? Da data dos documentos. Mas realmente a construção das pirâmides é um grande mistério, né? Tem teorias aí dos alienígenas do passado. Tem essa aqui, cara, agora. Pois é, o Predador, né? O Alien vs Predador explica lá, né, como é que foi tudo isso aí. Tá bem, cara, explicadinho. Aliás, que péssimo filme, né? Nossa. Pois é, infelizmente, assim, destruindo uma franquia que eu particularmente acho que o melhor de todos os filmes é o primeiro, né? Do Demais. Qual? O primeiro do Schwarzenegger? Do Arnold, né? Primeiro Schwarzenegger, lá de 86, ou é 87. Isso é bom mesmo. Muito bom, eu tenho ele aqui comigo. É um mistério, né? A humanidade não consegue responder muitas das questões. As pirâmides, né, são monumentos enormes, assim, e a tecnologia da época do homem realmente era muito primitiva. É só, você não precisa conseguir uma explicação. E aqui esses papiros dão uma resposta interessante aqui, porque seria bem mais viável, né? Isso é uma zoeira, né, cara? Isso é impossível ter acontecido. Cara, eu não sei, eu tenho que, sinceramente, eu quis dar a ressalva aí pros nossos ouvintes, né, pra gente ter essa credibilidade. Mas eu particularmente vou levar um pouco dessa pesquisa um pouco mais a fundo. Mas a princípio, a priori, é uma notícia assim verdadeira. O que mostra somente é que os egípcios antigos conheciam como os dinossauros eram. No caso, a forma que aparece nos documentos é aquele brotossauro, certo? Mas pelo documento aqui, esse animal aí, aparentemente parecido com um brotossauro, aquele que tem um pescoção, ele era aquático também. Então é bem interessante. Eu vou deixar... o que explica tudo totalmente essa notícia, né? Então, é um absurdo, né? Eu vou ser sincero, eu tenho que pesquisar isso aqui mais a fundo, viu? Porque eu tô sendo muito sério. Se fosse aquático, não, aí não dá pra construir pirâmide. Agora, se ele fosse... aí tá. Ou seja, as pirâmides são baseadas em pedras de sal do mar. O conteúdo da matéria pelas informações aqui dos papiros, né? E eu vou prometer aqui pra todos que eu quero dar uma investigada e eventualmente eu posso debater sobre essa notícia, confirmar mesmo o resultado dessas pesquisas aí que eu vou fazer. Ivan, I want to believe, tá? Eu acho que daria pra fazer uma enquete com o pessoal do Acre aí pra ver se eles concordam, se eles acham que existe essa possibilidade. Dado que o Acre também é uma criação que até hoje está sendo questionada. São todos figurantes, como é que eles vão opinar em alguma coisa? Eles não servem pra falar, eles servem só pra show de Truman, né? Fazer especulação aqui. Você é o Jim Carrey, velho. Pois é, eu tô aqui protagonizando aqui essa experiência. Eu super me identifico com essa notícia aqui. Olha só, um cara em 97, ele parou o carro dele num lugar lá pra fazer alguma coisa e quando voltou, o cara não encontrava o carro dele de jeito nenhum, cara. Super me identifico com esse cara aí, porque quando eu saio,
Eu me sinto exatamente desse jeito. Só que o cara, ele foi pra delegacia lá, fez um boletim de ocorrência lá, falou que o carro tinha sido roubado, sei lá o quê, voltou pra casa, tocou a vida normal. E o cara, nesse ano, completos 20 anos, encontrou o carro. E aí? O carro tá no mesmo lugar onde ele deixou há 20 anos, cara. Meu Deus. Que carro que era, mano? Cara, eles não falam aqui o modelo do carro, viu, André? Mas assim, cara, eles só descobriram, na verdade, que esse carro ainda existia porque o prédio que ele tava do lado ia ser demolido. Aí só sobrou um carro lá. Aí os caras falaram, meu, de quem é esse carro? Que não é ninguém aqui. E aí conseguiram encontrar o cara que tinha feito o boletim de ocorrência lá. O cara deixou no mesmo lugar. 20 anos, o carro no mesmo lugar. Eric, deixa eu te perguntar, isso aconteceu em que país? Cara, foi na Alemanha. Então... Né? Assim, os alemães costumam ser pessoas bem, assim, pessoas bem cartesianas, bem, né? Não sei se o cara seria facilmente, assim... Não, a gente é assim, realmente... Derek, a gente é assim, a gente é um pouco cartesiano mesmo. Isso não pudesse, talvez, acontecer aqui no Brasil, porque o carro seria furtado aí em 20 anos parado no mesmo lugar, né? Então exatamente. E o mais interessante, o cara nunca voltou lá pra ver se realmente, sabe, pra ver se encontrava o carro dele. Foi tipo assim, é um carro, né? Vou voltar pra casa mesmo, tocar minha vida, porque então nem tô pagando parcela do carro mesmo, né? Vou pra casa, tocar minha vida aqui, continuar trabalhando, né? Então. Imagina, cara, que é impossível um negócio desse, cara. Eu tenho muito problema. Eu esqueço com frequência onde eu deixo meu carro, mas eu não sou louco de voltar pra casa sempre. Eu não vou chegar e falar assim, não, tá bom, vai, é só um carro mesmo, vou voltar pra casa aqui, tudo continua como antes. Sim. Não, aqui a gente vira o Harrison Ford aqui, Indiana Jones atrás do carro. Assim, para tudo. Caraca, velho. Que negócio.